Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Já já o pessoal vai estar sendo aí comunicado de que a live começou, ok? Um grande abraço aí a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou usar 30 minutinhos aqui para nós batermos um papo rapidinho sobre uma postagem que eu fiz há algumas horas atrás, ok? Então vamos lá, deixa a turma chegar por aí. Já passou meu amigo Mirko Levac, um grande abraço, irmão, pastorzão precioso, meu amigo também Samir Mustafa por aí, um grande abraço, Deus abençoe a esses pastores abençoadíssimo aí, Samir de New Jersey e o Mirko aí de Americana, São Paulo, um grande abraço, ok, ao amigo aí, um abração. Bom, gente, rapidinho, ok, eu fiz uma postagem falando sobre a percepção precede a mudança, e eu vi que algumas pessoas falaram muito sobre isso, como lidar com essa situação, e eu resolvi falar um pouquinho com vocês rapidinho, até porque essa é uma das temáticas que eu estou abordando na turnê desse ano, né, pelos lugares que eu estou passando, tá certo? Estou esperando aí dar pelo menos uns 3 minutinhos, e aí eu inicio. Sejam todos bem-vindos. O tema da live é mudança, ok? Depois eu vou dar aí a oportunidade a 2 pessoas de fazer as suas perguntas, tá certo? A minha postagem teve a ver, a minha última postagem, eu falei que dificilmente alguém vai mudar se não perceber a necessidade da mudança, tá certo? Isso aí, a turma aí de Contagem, Minas Gerais, já está perguntando, realmente, eu estou aí, né, vou abordar mais sobre esse assunto aí, porque vou fazer, né, um evento aí, e vai ser um prazer estar com vocês, aí, esse povo abençoado mineiro aí, e de Contagem e proximidade aí, tá certo? Bom, vamos lá, rapidinho então, para a gente aqui levar essa conversa de uma forma bem prática. Meu tema é mudança. A minha postagem teve a ver com pessoas nunca irão mudar se não conseguirem ter a visão de que a mudança precisa acontecer, tá certo? Deixa eu tirar um pouquinho aqui esses comentários para facilitar aí. Pegue um papelzinho, ok? Um papelzinho, uma caneta, se quiser anotar, tá certo? Eu vou te dar algumas informações, é lógico que vão ser rapidinhas e bem posicionadas. Então vamos lá. Assunto é mudanças, tá certo? Então, quando o assunto é mudança, transformação de pessoas, ok? Nós vamos precisar entender algumas coisas que eu vou expor a você aqui, e não dá para extinguir este assunto numa conversinha de 30 minutinhos, de 1 hora, não é assim. Mas eu preciso dar a você alguma orientação. É basicamente impossível, certo, construir uma forma única de mudanças, ok? Então é basicamente impossível dizer que uma fórmula única pode ser transmitida num treinamento, pode ser transmitida por alguém, e essa fórmula única seja capaz, seja suficiente de transformar qualquer tipo de pessoa, ou todo tipo de pessoa, tá certo? Eu não acredito que há uma fórmula mágica de transformação para todos, ok? Então, mas nós podemos criar algumas possibilidades, certo? Nós podemos criar possibilidades que auxiliem na mudança, tá certo? Então não existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. Vou usar uma fórmula com a minha esposa, vou usar uma fórmula com a minha mãe, vou usar uma fórmula com o meu chefe, vou usar uma fórmula comigo mesmo, que vai ter o mesmo êxito com todas as pessoas. Eu não creio nisso. Se você acredita e já tentou fazer isso, pode ser, certo, que essa fórmula que você recebeu, ela funcionou com alguém, mas dificilmente
ela funcionou com todos. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. O primeiro passo que eu quero te recomendar é fazer a leitura, é definir o perfil da pessoa que precisa de transformação. Tá certo? Quem é a pessoa? Que tipo de pessoa é essa? Qual é o vínculo que eu tenho com ela? Se ela não mudar, eu posso quebrar meu relacionamento com ela? Eu posso colocar essa pessoa num distanciamento seguro, que não me fira, que não me machuque, que não me apresente dor? Nem sempre, ok? Às vezes, isso será possível, certo? Se a pessoa que planeja, né, ou que você planeja ver uma mudança, não quer mudança, certo? E ela, por exemplo, é alguém que você pode manter numa distância segura. É alguém que você encontra lá uma vez ou outra, tá certo? Mas que todas as vezes que você encontra, você vê uma resistência, você vê um comportamento ruim, tá certo? E quando essa pessoa é seu filho, é seu pai, é sua mãe, é seu cônjuge, é seu chefe, como é que é isso? Tá certo? Então, o primeiro passo é entender o perfil do ambiente que você está. Tá certo? Se você não fizer isso, você vai ter problemas. Então, quando uma mudança é necessária, uma boa perguntinha a fazer é: quais os benefícios estão em jogo? Quais? Tá certo? Se essa pessoa mudar, o que ela perde com essa mudança? Não é o que ela ganha, e sim o que ela perde. O que ela vai perder se ela mudar? Quais são os benefícios que ela tem dessa postura, desse comportamento? Tá certo? O que ela ganha com isso? Dependendo dos benefícios que ela recebe, o nível de resistência de mudança vai ser muito maior. Tá certo? O que ela vai perder se ela se tornar mais educada? O que ela vai perder se ela se tornar mais gentil? O que ela vai perder se ela der a você um pouco mais de liberdade? Entendeu? O que a pessoa perde com a mudança que ela precisa sofrer? Quando ela fizer essa avaliação, essa pode ser a maior resistência que ela vai ter para mudar. Tá certo? O que eu perco se na mudança que eu tenho que exercer, eu parar de depender de você? Se você me traz tantos benefícios, se você me ajuda a pagar minhas contas, tá certo? Se me aproveitar de você, se ter um comportamento, certo? De um parasita na sua vida, onde eu só retiro, não lhe ofereço nada, me dá tantas vantagens, que por que eu vou mudar? Então, uma boa, né, pergunta a ser feita é: quais os benefícios estão em jogo? Às vezes as pessoas não mudam, porque mudar vai fazer com que ela possa perder muitas vantagens. Então ela não vai mudar, tá certo? Segunda perguntinha que pode te ajudar quando o assunto é a mudança. Saiba que a idade pode dificultar as coisas. Qual é a idade da pessoa que precisa mudar? Se forem pessoas mais velhas, elas têm tendências, tá certo? A se tornarem um pouco mais inflexíveis, tá certo? Já chegou numa idade que acha que não precisa mudar, que pode falar o que quer, pode fazer o que quer, que todas as pessoas têm que tolerá-las. Então, quando você vai lidar com alguém de uma idade mais avançada, por exemplo, uma sogra, que às vezes pode ser um pouco mais velha, certo? Um marido que pode ser um pouco, já está numa idade
certo? Um pai, todas as vezes que você vai lidar com alguém de uma idade avançada, isso pode ser também um atenuante para dificultar a mudança, tá certo? Outra perguntinha que também é muito importante se você convive com alguém que precisa de mudanças, certo? Corre o risco de você não ter desejado enxergar os sinais que essa pessoa precisava de mudança? Será que durante o convívio alguém não te alertou de que essa amizade poderia ser tóxica, de que esse namoro poderia ser tóxico, de que você não deveria entrar neste relacionamento, nesta sociedade, tá certo? E você negligenciou isso, tá certo? É importante que você entenda se os sinais te vieram e por algum motivo, certo? Que eu não vou tratar aqui agora, você não quis enxergar os sinais que amigos, familiares, tá certo? Literaturas, ou quem sabe até Deus, através de uma palavra, disse algo que você não queria ouvir a respeito dessa pessoa, certo? Ou dessas pessoas, ou desse grupo, e você acabou entrando. Bom, tá certo. Daí vem a próxima pergunta, que é muito importante. Onde você estava, de verdade, você estava, quando alguém começou a abusar, certo? De você, a humilhar você, a ser depreciativo com a sua pessoa, a ser agressivo. Onde é que você estava quando isso começou? Que você não estabeleceu um ambiente, né, ou um limite para essa pessoa ficar. É importante você saber onde é que você estava. Eu estava envolvido numa paixão, eu fui ludibriado por mentiras, tá certo? Eu não sei. A minha pergunta é: você é 100% vítima ou você faz parte do sistema? Você foi tolerante, você foi permissivo, tá certo? E isso fez com que essa pessoa que hoje você acredite que ela precisa de mudança, no fundo, ela sempre precisou. Você se anulou, eu não sei o que você fez, certo? Provavelmente essa pessoa não botou uma arma na sua cabeça inicialmente. Talvez depois possa até ter colocado, tá certo? Num ambiente de violência, eu não sei. Mas é uma boa perguntinha. Outra pergunta: será que essa pessoa não muda? Porque para ela mudar, ela precisa de uma ajuda médica? Ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de um ansiolítico, ela precisa regular seus hormônios, certo? Ela precisa de um tratamento, ok? Tá certo? Então preste atenção que até aqui eu falei sobre 5 pontos. Pessoas não mudam. Por quê? Porque podem perder muitas coisas que não querem perder com a mudança, que ganharam com a posição que têm, com a postura que têm. Segundo, podem ter dificuldade de mudanças. Por quê? Porque estão numa idade que as tornaram inflexível, as pessoas mais velhas, certo? Não mudam porque sempre foram assim. E você até foi alertado de que elas eram desse jeito, mas você não quis enxergar. Tá certo? Bom, a quarta pergunta: onde você estava quando tudo começou?
quando o primeiro abuso, que ainda não era um abuso de fato, começou e você foi tolerante, ok? Permissiva e não manteve, né, um limite. Quinto, essa pessoa será que não precisa de uma ajuda médica? Ah, pastor, eu tenho certeza. Não é assim que eu estou dizendo. É uma avaliação médica e não sua. Você não é um especialista. Às vezes a pessoa foi agressiva porque você foi permissivo. Às vezes ela não muda, não é porque tem um problema psicológico, uma necessidade de um remédio para se controlar, não. Ela não muda mesmo, porque ela tem muitas vantagens, certo? Com esse comportamento. Seu filho não muda porque ele ganha muitos benefícios, chorando, fazendo pirraça, chamando a atenção. Ele sempre teve êxito. Então, agora, para não dizer que você é fraco, certo? Você então vai dizer que seu filho é doente? Bom, quem diz que seu filho é doente não é você. É um médico sério, certo? Sério. Não está afim da sua grana para fazer tratamento. Sério. Que tem coragem de dizer para você, ó, seu filho não tem nada, doente aqui é você. Tá? Que não sabe estabelecer limites. Beleza? E por último, e não menos importante, vai algumas perguntinhas. Primeiro, você conhece. Segundo, você acredita. E terceiro, você sabe como obter condições de vencer em Deus? Ok? Você conhece. Você tem uma Bíblia? Já é um bom sinal. Tá certo? Você acredita? Acredito, mas não conheço. Conheço, mas não acredito. Acredito e conheço, mas confesso que não sei, mesmo conhecendo e acreditando, como tirar da Bíblia um poder chamado graça, que é um poder que não é apenas para perdoar pecados, mas para dar condições ao pecador de diminuir as suas margens de erros. Tá certo? Um poder em Deus, ok? Para avançar no que diz respeito à mudança. Um poder que seja capaz de agir em você, que acredita que o outro precisa mudar, tá certo? E trabalhar com esse poder para que o outro mude. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Ah, pastor, então o senhor está me dizendo que eu tenho que ir para o campo da oração? Também é verdade, mas também para o campo das limitações, da solicitação do respeito, entendeu? Da sinalização de que você é capaz de viver sem o outro, de que você tem coragem de trabalhar, de estudar e de viver a sua própria vida. Quem não muda precisa de um ecossistema que o alimente. Por isso é que normalmente ele não muda. Tá certo? Eu depois vou falar sobre 3 ambientes que, se você colocar aquele que precisa de mudanças, ele costuma mudar. Eu não consigo falar hoje, meu tempo está estourando, tá certo? Eu já tenho 20 minutos aí de live e vou dar 10 minutos para conversar. Então, recapitulando, live mudanças, abertura. É basicamente impossível construir uma forma única de transformação, de mudança, que funcione para todos. Nós podemos criar um caminho
de possibilidades que auxiliem na mudança, onde o primeiro passo é fazer a leitura de quem precisa mudar, pautada nos benefícios que essa pessoa que você quer que mude ganha para não mudar. Isso irá aprender lá o comportamento, ao hábito, tá certo? Se essa pessoa tem uma idade avançada, pode ser um agravante que a torna inflexível e não querer mudar. Acontece muito isso nas pessoas mais velhas, quando quem tem que mudar é uma mãe que já é idosa, uma sogra, é um pai, é alguém que já está numa idade avançada, um cônjuge, tá certo? Não muda e já tinha dado sinais de que não mudaria antes, você que não quis ver. Onde você estava quando o abuso começou, quando esse comportamento ruim começou, e por que que você não corrigiu isso, certo? E isso faz com que você saia do ambiente de vítima e torne-se participante do sistema com conivência, com permissão, tá certo? A necessidade médica é uma pergunta, e a última, você conhece, acredita e sabe como tirar de Deus forças e poder para reverter isso, ok? E depois eu vou falar, né? Eu acho que amanhã é quarta, eu também consigo aí, certo? Fazer uma live aí às 11h30 com vocês, falando de 3 ambientes onde pessoas costumam mudar, certo? Não é uma regra única, é uma avaliação que você tem que fazer. Vamos lá para perguntas? 2 perguntinhas, tá certo? Se você quer fazer pergunta sobre a live, sabe do que nós estamos falando, tá certo? Escreva pergunta e eu te chamo ao vivo e você faz então a sua pergunta. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Isso. Diga seu pastor. Vendo nome seu de vídeo. onde você está falando. Meu nome é Thiago, moro em Aparecida, São Paulo. Isso. Bem, né? Vai bem em cima desse ensinamento que o pastor passou, que até que eu mesmo estou no relacionamento há 6 anos, minha esposa E o seu vídeo está está grávida, tem cortando sua uma filha. internet. No auge, Você tem como se posicionar melhor aí, Thiago, da sua internet? aqui, deixa eu ver, acho que sim. Pergunta de novo, porque eu não tinha te ouvido. Eu não estou te ouvindo, Thiago. Não está me ouvindo? Agora melhorou. Tenta fazer agora. Agora, agora sim. É, meu nome é Thiago, moro em Aparecida, São Paulo. Tá Tá, certinho, pastor? pode fazer agora a pergunta, pode. Minha pergunta é em cima disso tudo que o pastor acabou de passar. Eu estou passando um momento muito crucial na minha vida. Estou com 37 anos, casei com uma adolescente praticamente de 20 anos, há 6 anos atrás, e ela está grávida de 5 meses e foi embora para casa da mãe dela após um período que a gente passou algumas coisas aí. E tem uma filha de 4 anos. Porém, a gente foi para a igreja. Vai fazer 2 anos que a gente estava no ministério. E essa ida dela embora para casa da mãe dela transformou ela totalmente no que ela era antigamente. Uma pessoa totalmente do mundo, entendeu? Eu tenho sofrido bastante com isso. E eu tô firme
na igreja. A minha pergunta é, é bem em cima disso, parece que é impossível fazer alguma coisa para que essa situação mude. É, preste atenção. Você está me descrevendo um ambiente Hum, onde uma mulher casada, Uhum, certo? Sai de casa, volta para o apoio da casa dos pais, certo? certo. A filha está com você ou com ela? A filha está com ela. Então, ela tem o apoio da mãe para ficar com a filha e provavelmente você me descreve que com esse apoio da mãe, longe do marido, ela tem a sensação de que não tem filho, de que não tem responsabilidade, e entende provavelmente, consciente ou não, de que ela tem agora uma liberdade e está tentando provar isso, certo? Em determinados ambientes, com velhas amizades, às vezes com ambientes onde uma mulher casada não deveria frequentar, se fosse Exato. cristã, menos ainda, tá certo? E isso está te expondo a uma dor. É mais ou Mu- menos isso que você está me expondo? É exatamente isso, pastor, porque o ambiente da casa da mãe dela é um ambiente muito impropício para a gente. Praticamente do lado de escola de samba. Eu acabei de ver um status da minha filha sambando na rua. A menina tem 4 anos. Então, É, assim, vai totalmente contramão do que eu venho buscando. Eu já não sei se ela já é uma pessoa ideal para mim, porque pelas perguntas que o pastor fez aqui, eu já tinha no passado um motivo para a gente não ter ficado junto. eu acho que você se encaixa na terceira pergunta, certo? Por algum motivo, os sinais estavam diante de você e você não quis ver. Exato. Você está mais ou menos naquele padrão onde eu costumo dizer que pessoas fecham os olhos antes de casar e abrem depois que casaram, entendeu? Exato. Onde deveria ser o contrário, olhos bem abertos antes de casar e depois que casou, o que passou, passou, fecha o olho, entende? Então, você pode, eu entendo sua preocupação, tá certo? Você tem uma filha de 4 anos e ela está grávida ou E não? uma filha de 4 anos, vai fazer 4 anos dia 28 agora, e ela está grávida de 5 meses de um menino. Certo. Tem quanto tempo que ela saiu de casa? Já vai para 2 meses. Aí o meu questionamento, apesar de tudo isso ter acontecido, essas perguntas terem me marcado agora, eu não consigo abrir mão de tentar resgatar minha família por causa dos meus filhos. Eu quero eles no caminho de Deus. Bom, tá certo. Bom, a gente precisa tratar isso de uma forma muito séria. Por quê? Primeiro, porque você não me descreveu um ambiente de traição. Você está me descrevendo um ambiente onde, certo? Mas Vocês houve também, houve. ou da parte dela, no começo do Não, relacionamento não, eu estou nosso. dizendo, mas atualmente. Na atualidade, Não, realmente não. você não me descreve isso, ok? Então, tem uma série de coisas que são problemáticas nessa situação, Tiago. Uma delas é o seguinte: o seu relacionamento não vinha bem já há algum tempo. Exato. E mesmo diante disso, certo? Vocês acabaram engravidando, vocês dois. O que, em Isso. tese, é uma irresponsabilidade, tanto sua quanto dela, de já ter uma criança dentro de um relacionamento desestruturado, certo? E colocar outra num outro ambiente pior ainda do que era anterior. Agora você Verdade. tem uma criança lá dentro, tá certo? Que Certo? recebe tudo isso. Então é Exato. problemático, tá certo? E eu posso te falar uma coisa: toda a situação humana que eu citei aqui, certo?
Benefícios em jogo, ok? Qual é os benefícios? Ela está livre, sem marido, com gente para cuidar de uma filha, que cuida do outro que está dentro também, porque depois que nascer, joga nas costas de alguém, e vida que segue. Então tem muita coisa a perder, tá certo? Ela Exato. não tem, ela não tem a inflexibilidade da idade avançada, mas em compensação, ela tem a insanidade da juventude, entendeu? Que também é extremamente perigosa nesse ambiente de mudança, tá certo? Então, para mim, ela não tem, pelo que você me descreve, a quinta que não encaixa, ela não tem necessidades de ajuda médica, que ela precisa de juízo, responsabilidade, certo? E ajuste no relacionamento de vocês, porque provavelmente você também não é a vítima dessa história. Em alguns momentos você também foi o vilão. Ok? Exato. Então a gente também, que fique claro que eu não estou aqui denegrindo a imagem dela, até porque ela não está aqui para se defender. Então Claro. nem eu nem você estamos falando mal dela. Que isso fique claro para ela, se ela tiver acesso a essas informações. Eu estou aqui Sim. ouvindo o seu lado. Eu diria a você, certo? Que há em Deus poder para trazer ela de volta. Se até Amém. o diabo costuma oferecer esse poder, né? Já É ouviu aí verdade. alguém colocando aí nos muros, trago a pessoa amada em 3 dias, basta você fazer um sacrifício e aquela coisa, certo? Se até ele diz que tem poder para trazer, é lógico que Deus tem. Algumas perguntinhas, Tiago, precisam serem feitas. Quando esse caldo entorna, receber uma pessoa de volta requer de você muita maturidade, entendeu? Você Entendi. precisa saber se você quer ela de volta, porque a ama, porque quer que seus filhos vivam num ambiente ordeiro, ou se na verdade ela não será agora apenas um troféu para você, certo? Para dizer eu reconquistei e tive de novo. Muito cuidado com isso, porque são sentimentos que se misturam, às vezes, de uma tal forma que as pessoas não são capazes de identificar. Mas eu diria a você, em Deus, você pode achar o poder para recuperar seu casamento, certo? Ou para viver sem sua mulher. É o que eu posso te dizer à distância, porque eu não tenho material, informações suficientes para avaliar tudo isso. Espero ter te ajudado. E vou colocar aqui, é Tiago o quê? Qual o É nome? Tiago Pereira da Silva. Eu vou botar seu nome num grupo de oração. Amém. Espero ter te ajudado um pouco, viu, Ajudou irmão? E Deus te muito, abençoe. pastor. Eu Viu? quero Fica ela, com Deus. eu quero ela e a família de volta. Amém. Dá um cliquezinho Amém. aí no xizinho e eu vou falar com mais uma pessoa e aí eu termino a live aí. Tá ok. É isso aí, gente de verdade, perguntas de verdade, certo? A experiência de uma pessoa podendo ajudar inúmeras que estão vivendo a mesma situação, tá certo? Escreve pergunta e eu te chamo. Escreve pergunta. Isso. Cadê? Entrar ao vivo. Estava aqui a primeira escrita pergunta, estava escrito boneca alguma coisa. Tá certo? Vamos lá ver com quem nós vamos falar. Vamos lá. Deixa eu esperar mais um pouquinho para ver se entra. Às vezes é a internet.
Boa noite. Boa noite. Diga seu nome, se desejar, ou então só a cidade de onde está falando. Eu estou falando de Portugal, meu nome é Ângela. Ângela e fala de Portugal. Faça a sua pergunta, Ângela. Pastor, eu vivo, ou às vezes vivia, porque a gente está separado desde outubro, né? Uma pessoa há 22 anos, somos cristãos, casados há 16. Fizemos tudo direitinho no início, fui para a igreja, fomos consagrados numa vigília. E em fevereiro do ano passado para cá, ele começou a dizer que queria se separar. E eu achei que eu era culpada por diversos motivos, porque ele dizia que era ciumenta, enfim. E, de repente, eu descobri que ele estava. Ele trabalhava numa fábrica e começou a trabalhar num táxi à noite. Eu trabalhava no táxi à noite, pegava muita mulher de programa, tudinho, e comecei a ver vídeos dele pelados. E, sendo que antes de eu ver, quem viu foi minha filha, que na época estava com 14 anos, hoje ela está com 15. E ao invés dele falar alguma coisa, ele não disse nada para ela, só disse, olha, eu não falo nada para sua mãe porque ela não tem estrutura para saber disso. Minha filha se afastou de mim, eu tenho um filho de 25 e uma de 15. Então, assim, minha filha se afastou porque ela via que eu ficava orando pela restauração do casamento e começou a ficar distante por causa disso, pelo que ela viu no celular. E quando ele falou com ela, olha, não fale nada porque sua mãe não tem estrutura para saber disso, ela, ele disse, depois eu converso com você. E passou 3 meses e nada dele falar nada. E eu não sabia de nada. Quando eu fiquei sabendo que eu estava da seguinte forma, eu percebia que a minha filha vivia trancada dentro do quarto. E a gente sempre teve um relacionamento na nossa casa e sempre fomos muito amorosos os quatro. Ele foi um marido maravilhoso, um pai maravilhoso. Não tinha como eu descobrir absolutamente nada. Aí o que acontece? Eu comecei a perceber que minha filha estava direto dentro do quarto, trancada, e o pessoal fazia assim, Ângela, isso é coisa da idade. Ela é adolescente é assim. Sendo que eu não me conformava com isso até o dia que eu fiquei sabendo que ela viu absolutamente tudo. E percebi que ela estava com medo dele. Então eu peguei e fui e coloquei ele de casa para fora. E depois, eu comecei a descobrir bem mais coisas fiquei com a psicóloga para ajudar a gente, porque afinal de contas foi um trauma muito grande para os quatro, para os três, né? Eu e meus 2 filhos. Porque, como eu falei, ele sempre foi um marido amoroso, um pai amoroso. Nunca deu indício de absolutamente nada. Até que a psicóloga pegou e falou para mim que ele tinha comportamento sociopata. Eu não sabia o que é isso, comecei a pesquisar, enfim. A Deixa eu te psicóloga falar, Ângela. A sua voz para mim está chegando um pouquinho quebrada. Você está falando de longe, tá? é porque eu estou no trabalho, Tá. Vê se tá me fala mais ouvindo? pertinho, porque eu quero que você me faça a pergunta. Eu já entendi. 22 Ah, anos tá. vivendo Então, junto, a minha pergunta é a 16. seguinte, Ah, de casado, a minha pergunta é a seguinte, é, até onde eu posso, vamos supor, por ele ter sido uma pessoa boa, mas a partir do momento que foi totalmente inexplicável, cada vez eu descubro mais coisas dele, até onde, pastor, eu posso, tipo assim, é, encobrir algumas coisas por ele ser pai dos meus filhos. bom, preste atenção, Ângela. Existe uma coisa que você jamais pode abrir mão, que é do seu amor próprio. Tá certo? Uhum. Então vamos lá. Só para as pessoas entenderem, porque a sua pergunta, Ângela, ela não é só sua. Tem muita gente que pode estar na mesma situação. Então as pessoas estão dizendo como se o áudio estava ruim. Só vou repetir algumas coisas, tá certo? Então só para que as pessoas. Bom, a Ângela está em Portugal. Ela vive há 22 anos com uma pessoa casada, 16, tem 2 filhos, que o homem sempre foi um homem atencioso, um bom pai, mas uma chave virou de um tempo para cá, e aí, certo, tanto pornografia quanto outras coisas estão envolvidas nessa situação, tá certo? Então, só para você entender, ela está me perguntando agora
até quando ela pode ir com a tolerância, até onde ela pode ir com o intuito de manter sua casa, sua família, seus filhos, tá certo? Mas já mandei ele já não vive mais lá em casa, pastor. Eu já mandei ele para fora. Então, mas você tem um interesse. Como eu nunca vi para me divorciar, então, assim, e tinha aquele medo de isso vai é, mexer com a minha descendência. Então, eu ficava naquela de restauração, sabe? Mesmo Entendi. sabendo mesmo sabendo com tudo que ele fez, eu tenho todo o respaldo do divórcio, enfim. Tá. Bom, a questão é o seguinte, Ângelo. Você tem o respaldo do divórcio e o livre-arbítrio de não concedê-lo. Você está entendendo? Se Uhum. você olhar, apesar de todas as coisas que aconteceu, você acreditar numa mudança, ver nele uma transformação, a possibilidade de aceitá-lo novamente de uma forma digna e decente, todo mundo merece mais uma chance. Entendeu? Se você vai receber alguém que não tem nenhum intuito de mudança, que pode trazer para dentro da sua casa, certo? Doenças físicas, certo? Doenças emocionais que você pode criar na sua filha, né? Nos seus filhos, uma aversão ao casamento ou uma série de outras coisas, eu diria para você não fazer, porque recebê-lo de volta ou tentar receber alguém que vai causar mais estrago, eu não te daria esse conselho, entendeu? Então, mas é você que está dentro da situação. Então, eu acho que você é que precisa fazer a leitura correta para tomar essa decisão. Mas, como você disse, você tem motivos e direitos de se divorciar. Você não tem nada que te prenda a este relacionamento pautado naquilo que você me disse, certo? Agora, também, se isso for uma fraqueza de uma dependência, seja ela religiosa, certo? Ou de qualquer outra coisa, eu acho que você deveria lutar para não se permitir ficar exposta a um tipo de relacionamento desse. Mas a decisão é sua, Ok, ok? pastor. Que Deus te Obrigada, pastor. abençoe, te dê discernimento, tá certo? Dá um clique no xizinho aí, que eu vou encerrar a live. E muito obrigado por participar. Isso, tá vendo? Muita gente vive isso, ok? Relacionamentos abusivos, ok? Mas a questão religiosa, a preocupação com uma série de coisas, é filho, né? Ou são outras preocupações que às vezes mantêm essas pessoas aprisionadas. Essa é a grande verdade, vivendo muitas vezes num cativeiro. Bom, espero ter ajudado. Aí minha live de amanhã eu vou falar 3 ambientes onde pessoas costumam mudar. Se você levar essas pessoas para esse ambiente, há uma grande possibilidade de que elas mudem. Ok? Um grande abraço, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Graça e paz.